E aí, turma, beleza? Professor Francisco Breno aqui. Vamos dar início à nossa primeira aula sobre geometria analítica, tudo bem? Peço que vocês possam prestar atenção nos conteúdos a serem abordados. Essa primeira parte é uma parte introdutória, bem básica, onde nós vamos fundamentar os nossos conhecimentos em pequenos fragmentos que vão ser utilizados posteriormente em um cálculo mais avançado, digamos assim. Então essa primeira parte é uma parte introdutória. Peço que vocês possam atentar aos detalhes e isso vai nos ajudar bastante posteriormente, beleza? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês alguns matemáticos que contribuíram para a construção da geometria analítica, certo? Entre eles, vou começar falando de Euclides. Euclides, basicamente, foi um matemático nascido na cidade de Alexandria por volta de 300 anos antes de Cristo. Esse matemático, ele é considerado como o pai da geometria, pois grande parte da nossa geometria nós devemos a esse matemático chamado de Euclides. Tanto é que parte da nossa geometria atual é chamada de geometria euclidiana. Esse matemático, ele conseguiu sistematizar todo o conhecimento de geometria existente na época em que ele viveu. A sua obra-prima, considerada assim por muitos, é chamada de Os Elementos, que contém a sistematização de todo o conhecimento de geometria da época dele, que serve até os dias atuais e auxilia bastante na construção de conhecimentos sobre geometria analítica. De que maneira? Nós estudamos os entes geométricos, que parte da fundamentação de Euclides, em que ele especifica o que é um ente geométrico que nós conhecemos como ponto, a reta, nossos planos, e tudo isso nós vamos ver mais adiante. Então, Euclides é considerado o pai da geometria. Eu quis destacar ele por essa contribuição de enorme importância. E já relacionado à geometria analítica, nós temos René Descartes. Esse matemático e também filósofo, considerado por muitos como o pai da geometria analítica, ele é bastante conhecido pela frase, né? Penso, logo existo. Além de filósofo, ele também sendo matemático, teve a sua contribuição de forma enorme para a geometria analítica. Foi ele quem construiu o que nós vamos estudar mais adiante como o plano cartesiano. O plano cartesiano trouxe possibilidades de estudo de diversas áreas do conhecimento, não somente de matemática, mas também da geografia e de outros pontos da ciência também. René Descartes pensou em uma forma de enxergar a geometria como uma forma algébrica. O que é isso? Ele relacionou a geometria, ou seja, o conhecimento de figuras geométricas já existentes, com notações algébricas, equações e sistemas. Ele conseguiu fazer a relação entre essa geometria e a álgebra. Isso deu o nosso grande início à geometria analítica. Outro matemático de bastante contribuição também foi Pierre de Fermat. Pierre de Fermat também foi um matemático de bastante contribuição para a geometria analítica. Ele também foi um desenvolvedor da geometria analítica de forma independente. Nós consideramos ele como um cara que contribuiu bastante, pois ele também fez essas análises da geometria já conhecida, que é a geometria euclidiana na época, para um olhar mais algébrico, envolvendo mais sistemas. Ele tentou resolver os seus problemas da época, sistematizando eles, vendo o que acontecia na vida real, pegando os valores geométricos da vida real e estruturando eles de formas algébricas, certo? Então esses três matemáticos foram de grande contribuição. Nós temos outros matemáticos também, mas esses têm destaque na construção da geometria analítica. Então, neste primeiro momento, gostaria de formular com vocês o que é geometria analítica. Esse primeiro conceito, eu digo o seguinte, que ele pode ser compreendido com o estudo de geometria por um olhar algébrico. Foi o que eu citei quando eu disse de René Descartes e de Fermat, Pierre de Fermat, certo? Esse olhar algébrico para situações geométricas foi o grande ápice para a construção da geometria analítica. Ele possibilitou a representação de entes geométricos por meio de expressões algébricas, utilizando-se letras para expressar, como nós comumente conhecemos, incógnitas relacionadas à medida, à estrutura de um objeto. Isso tudo possibilitou essa construção, como por exemplo o ente geométrico ponto. O ente ponto pode ser entendido como uma localização, certo? A reta, ela é um enfileirado de pontos de forma que eu consiga estruturar uma linha contínua e infinita. Uma reta, ela é representada desta forma, né? E nós não conseguimos identificar o começo e nem o fim. Ela é uma reta
infinita, que nós consideramos ela como um conglomerado de pontos. Deixo o convite para que vocês possam assistir às aulas de estudo de geometria, parte 1 e 2, em que eu explico de forma mais detalhada o que é um ponto, uma reta, um segmento de reta, tudo bem? Eu deixarei ali embaixo o link para vocês poderem assistir e conseguirem compreender de forma mais clara o que é essas entidades, certo? Nós temos também o plano, que vai ser o nosso objeto de trabalho. O plano vai ser denotado desta forma, um eixo e outro eixo, e nós vamos ver o que são esses determinados eixos, que visualmente nós vemos que são duas retas que disputam o mesmo ponto. Que ponto é esse? É um ponto em comum que está bem na interseção entre ambas as retas. E daí uma outra definição de ponto. O ponto pode ser representado como o encontro de duas retas. Vendo esse primeiro momento, ponto, reta e plano, nós vamos fazer o estudo de cada um deles, de forma que nós consigamos entender o que é uma reta. Reta, ela é um segmento infinito, em que eu posso denotar com medidas. Aqui eu tenho a escala 0, 1, 2, 3, e a reticências indica que ela segue continuamente até o infinito. Da mesma forma, para o lado esquerdo com valores negativos, eu tenho o meu marco 0, certo? E à esquerda valores menores que ele, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Da mesma forma, à direita, valores positivos, 1, 2, 3, certo? Bom, nós estudamos... Bom, nós vimos no primeiro momento também um ponto. E agora vamos determinar o que é este ponto em uma reta numérica. Bom, tendo a reta numérica, o ponto que eu chamo de 3, ele pode ser identificado com uma distância 0 até este determinado valor, que é o 3 no caso. Eu tenho 1, que é o 3 no caso. Então eu tenho, partindo de 0, 1, uma unidade, 2 unidades, e minha terceira unidade. E assim eu tenho meu ponto 3. De forma equivalente, nós temos, por exemplo, a coordenada de ponto menos 3. O ponto menos 3 ele pode ser identificado também nessa reta numérica com uma distância de 0 até esse determinado valor. Então eu tenho 0, 1, menos 2 e por fim menos 3. Então assim nós descobrimos onde está a coordenada do ponto menos 3. Percebam, eu tenho aqui esta reta enumerada de forma horizontal, correto? Vocês podem ver que elas estão na horizontal. Para retas na horizontal, vai ser de bastante auxílio identificarmos ela como o ponto de X. O que é isso? Toda vez que eu tiver uma reta enumerada na horizontal, nós vamos chamar de X o ponto. Ponto X igual a 3. Ponto X igual a 3 está bem aqui, ó. Foi o que nós acabamos de descobrir. De forma também igual, eu tenho um ponto X igual a menos 3. Está aqui ele. Então, toda vez que nós tivermos uma reta enumerada na horizontal, nós podemos chamar esse ponto de X e o determinado valor correspondente que eu quero encontrá-lo. Bom, mas se eu tenho uma reta na horizontal, eu também posso ter um segundo caso, uma reta na vertical. E vamos identificar como é que fica o ponto nessa reta vertical. Eu identifiquei aqui ó, o ponto 0. Vamos localizar ele na nossa reta. Eu tenho aqui uma reta enumerada também. E está aqui o meu ponto 0. Então, o meu ponto na reta fica desta forma. 0. Está aqui ele. Agora eu quero identificar outro ponto. Mas desta vez eu vou fazer diferente. Eu tenho um ponto na reta e eu quero identificar que ponto é esse daqui. Vejam, ele está aqui na nossa reta numérica. E partindo da origem, que é o nosso 0, nós podemos ver qual é o valor dele. Então, partindo da origem até este primeiro tracejado, eu tenho uma unidade. De 0 até essa outra unidade, eu tenho 2 unidades ao total. Então, nós podemos chamar esse ponto de ponto 2, ok? E também podemos identificar pontos abaixo da nossa origem. Aqui, ó, eu tenho o ponto 0 marcando a origem. A distância de 0 até esta primeira unidade é menos 1, por ser um valor que está abaixo dele, correto? Então, valores para baixo são menores e valores para cima são maiores. Então, para baixo tem uma unidade, com mais uma unidade, 2 unidades negativas. Então, este ponto em vermelho
é o ponto menos 2, ok? Agora vamos observar uma característica bem importante. Quando essa reta se encontra na vertical, nós vamos dar a ela uma nomenclatura especial para cada um desses pontos. Esse primeiro ponto aqui, eu vou chamá-lo de ponto y igual a 2. Então, toda vez que eu tiver uma reta na vertical, o ponto dela vai ser representado por y, ok? Então, y igual a 2 é o ponto que está sobre a unidade 2. Da mesma forma, eu tenho ponto y igual a menos 2. Olha, y igual a menos 2 é um ponto que está sobre a unidade menos 2. Partindo disso, nós podemos juntar as duas situações. Vocês lembram que nós tínhamos uma reta na horizontal e uma na vertical? Está aqui elas. Então, eu posso unificar todos os conhecimentos que nós temos até agora. Uma reta na horizontal e uma reta na vertical. E vejam que aqui eu tenho um ponto. Lembram? Está na horizontal, ponto x igual a 3. Se está na vertical, ponto y igual a 2. Mas por que x e y? Bom, isso vai ser bastante importante para o nosso estudo do plano cartesiano. Vocês lembram do matemático que eu citei no início, René Descartes? René Descartes construiu o plano cartesiano. Isso nos auxilia muito em muitas situações do nosso estudo científico, em coordenadas geográficas, coordenadas agora cartesianas, que carregam este nome cartesianas em homenagem a esse matemático René Descartes. Bom, o nosso plano cartesiano, apresento-lhe a vocês, é o eixo formado por duas retas, no caso dois eixos, uma na horizontal e outra na vertical, como vocês podem observar aqui. Elas podem ser enumeradas. Aqui eu tenho unidades de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, da mesma forma para cima. E agora vamos estudar alguns elementos deste plano cartesiano. O plano cartesiano pode ser dividido em algumas situações. Na horizontal, nós podemos denotá-lo como eixo x, que nós chamamos de eixo das abscissas, ok? Ele é conhecido como eixo x, por isso eu disse, pontos na horizontal pode ser escrito como x igual a determinado valor. E este determinado valor é o que estão aqui, ó. X igual a 1 esse ponto, x igual a 2 a este outro ponto, x igual a 3 este outro ponto. E ele é denotado como abscissas, então esse daqui, na horizontal, é o eixo das abscissas. Na vertical, que é o nosso eixo y, nós chamamos de eixo das ordenadas. Aqui, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Partindo disso, nós podemos observar também que nós temos 4 divisões nesse plano. E desta forma, nós vamos contabilizar estas partes. Vejam, toda esta área aqui, ó, nós chamamos de primeiro quadrante. São os valores em que x são positivos e y são positivos. Partindo de forma anti-horária, nós temos aqui o segundo quadrante, certo? Nós chamamos de quadrante, e este daqui é o segundo. Aqui vocês observam que o valor de x é negativo e o de y é positivo. Ainda na forma anti-horária, nós temos aqui abaixo o terceiro quadrante, em que os valores de x são negativos e os valores de y são negativos também. Partindo novamente, nós temos o quarto quadrante, em que os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Isso vai nos auxiliar para a determinada situação, em que eu vou estudar agora pares ordenados. O que é o par ordenado? Um par ordenado eu coloquei como sendo um conjunto de números reais utilizado para determinar uma localização. Essa localização pode ser no plano cartesiano que nós estamos estudando. Então, partindo disso, nós temos que o par, na palavra par ordenado, ele identifica que nós vamos dispor de dois números, ou seja, nós teremos dois valores, por isso o nome par, nós temos dois valores. E o ordenado indica que sua ordem vai importar, então se eu tenho um determinado valor no começo e outro determinado valor no final, é nesta ordem que eles precisam aparecer, pois caso altere essa ordem, vai mudar o meu sentido de localização. No plano cartesiano pode ser identificado como x e y, por isso que nós estávamos utilizando, vocês lembram? X para os valores na horizontal e y para valores na vertical. E já está aqui, ó, o x é um número e o y também. Nós temos dois números, então nós temos um par, e x e y respectivamente, ou seja, sua ordem vai importar, vai ser sempre nesta ordem, primeiro x e depois y. Mas como assim primeiro x e depois y?
é o que nós vamos ver agora. Vejam, se eu tenho um par ordenado, eu vou identificá-lo como uma coordenada x e uma coordenada y. Por exemplo, se eu tenho o ponto 3, aqui eu sei que ele é o valor de x, então eu tenho o ponto x igual a 3. E eu tenho o ponto 2, ou seja, y igual a 2. Se eu juntar ambos os valores, o 2 e o 3, eu vou obter um outro ponto. Vocês podem ver aqui em amarelo o ponto de coordenada 3 e 2. Agora vejam, x vale 3, está aqui ele, ó, e o y vale 2, está aqui ele. Então, vai ser sempre nesta ordem. Nosso par ordenado vai ser formado por dois valores, em que o primeiro vai ser o valor dx e o segundo o valor dy. Eu separei aqui alguns exemplos para que possamos visualizar a construção desses pares ordenados. Bom, se eu quero identificar o par 2 e 1, que eu estou chamando de ponto A, e o nome que nós vamos dar para esse processo é plotagem, plotagem de pontos no plano cartesiano. Então, se eu tenho um par ordenado 2 e 1, eu já sei que o 2 é o meu valor de x, está aqui, ó, o eixo na horizontal é x, e na vertical, y. O ponto x igual a 2, está aqui, ó. Partindo da origem, nós temos 1 e 2. Então, nós temos a coordenada x igual a 2. O ponto 1 é o ponto em y, que é o nosso eixo das ordenadas. Então, partindo de 0, nós contamos uma unidade apenas. Como é um valor positivo, é para cima. Está aqui esse valor. E se nós juntarmos ambos, ó, o tanto 2 quanto 1, nós vamos obter o ponto A. Então, aqui está localizado o nosso ponto A. Também nós temos, por exemplo, o ponto B. Eu quero identificar qual é o ponto 1 e 2. Agora eu vejo uma situação interessante. No ponto A eu tenho 2 e 1, e no ponto B 1 e 2. Vejam como a ordem vai alterar a localização do nosso ponto. Agora em B é o inverso de A. Em o valor de x vale 1 e o de y vale 2. Então, identificando em x o ponto 1. Então, está aqui, ó, no eixo x na horizontal, está aqui ele, ó. Achei o ponto 1. E agora em y, que é o eixo na vertical, eu quero a unidade 2. Então, partindo de 0, 1, 2 unidades. Está aqui ele. Agora, se eu juntar ambos, eu vou obter o ponto B. Vejam como mudou a localização do ponto quando eu mudei a ordem dos termos. Então, ele é um par ordenado por conta disso. A ordem dele vai importar para a sua localização, certo? Agora, eu tenho uma determinada situação também. Eu quero o ponto C igual a menos 4 e 3. Então, novamente, em x eu vou procurar o valor menos 4. Partindo de 0, 1, 2, 3, 4 unidades negativas. Então, é para a esquerda, está aqui ele, ó, menos 4. E o valor de y igual a 3. Então, partindo da origem, eu vou obter um valor positivo. Então, é para cima. 1, 2, 3. Está aqui ele. Ponto menos 4 e o ponto 3 positivo. Se eu juntar ambos, está aqui o ponto que eu queria encontrar, que é o ponto C. Mas, se eu tiver uma forma diferente, se eu tiver apenas, como vocês podem observar aqui, ó, um valor no nosso gráfico, como é que eu vou descobrir a coordenada dele? Como é que eu vou identificar matematicamente onde ele está localizado? Então, vejam, aqui eu tenho um ponto disposto no meu plano cartesiano. Ele está, ó, no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, vejam, o valor de x, ó, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e, por fim, menos 6. Então, olha, o nosso valor de x é menos 6. E em y, bora lá, partindo da origem, como ele está para baixo, nós vamos contando unidades negativas. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, quando nós formos escrever a localização deste ponto, primeiro o valor dx e depois o valor dy. Então, a coordenada fica ponto D é de coordenada x igual a menos 6 e y igual a menos 3. Mais um exemplo, nós podemos trabalhar aqui, ó, no quarto quadrante. Vamos localizar onde está esse ponto E. Vamos tirar as coordenadas deles através do plano cartesiano. Primeiramente, contando os valores de unidades em x, que é partindo da origem. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, nosso valor de x vale 5. E em y, vamos contabilizar as unidades também. Partindo da origem, menos 1, menos 2, ok?
Então, o nosso ponto E é formado pelo ponto 5 e menos 2. Eu vou disponibilizar para vocês um pequeno exercício sobre a nossa aula de hoje, de plotagem de pontos. O link que eu vou disponibilizar para vocês será um link que lhes enviará para essa página aqui, ó, em que vão conter algumas informações que, para vocês complementares, como nome, série e turma. Vocês coloquem certinho aí o nome de vocês, coloquem próxima, certo? A logo da UEA é a universidade onde eu estou fazendo esse trabalho. Então, a próxima. E aqui vai vir as atividades. Na primeira questão, é uma pequena atividade para vocês identificarem as coordenadas dos pontos. Então, vocês coloquem aqui ponto A e a coordenada dele, x e y. Então, vocês coloquem o valor da coordenada do ponto A é um determinado valor x e um determinado valor y. Da mesma forma para B, para C, ok? E na questão 2, ele requer que vocês construam um plano cartesiano e identifiquem os pontos A, B, C, D e E, ok? Então ele já vai ser um diferencial. Vocês vão precisar anexar um arquivo, ok? Para isso vocês cliquem em anexar arquivo, selecione o dispositivo. No caso, como eu estou pelo computador, eu posso selecionar o arquivo. Para quem está pelo celular, é de forma semelhante, ok? Busquem na memória do celular o arquivo. E que arquivo vai ser esse? Vocês farão no caderno, tirarão foto e anexarão a foto aqui e façam o upload, ok? Ao ser feito o upload, vai ser gerado aqui, ó, um documentozinho. Tendo feito as respostas corretinho aí, vocês apenas clicam em próximo e ele vai estar finalizado. Coloque em enviar e somente isso. Então, gente, muito obrigado por terem acompanhado. Peço que assistam e reassistam. E novamente, no meu canal eu estarei disponibilizando para vocês o estudo de geometria parte 1 e parte 2. Ele é um vídeo complementar que vocês podem assistir para melhor se familiarizarem com algumas entidades que nós vamos estudar, ok? Muito obrigado, fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!